Sabe aquela situação? Um pote enorme crescendo na mesa de pôquer. O coração acelera um pouco. Você tem ali 4 cartas para um flush, uma mão que pode ser a vencedora. E o oponente? Ele olha para você e empurra uma montanha de fichas para o centro. All-in. E agora? A decisão é toda sua. Você reza, confia no instinto. Hoje, a gente vai analisar uma ferramenta que troca a reza pela matemática. Mas calma, é uma matemática que não precisa de calculadora. Vamos mergulhar nos materiais que recebemos sobre a famosa regra de 2 e 4. A nossa missão aqui é simples: desvendar como esse atalho mental funciona, por que ele é tão eficaz e, o mais importante, qual o nível de precisão dele quando o dinheiro está na mesa. Exato. E o mais legal dessa regra é que ela funciona como uma ponte, sabe? Uma ponte entre aquele jogador que joga só na intuição e o jogador que, bom, toma decisões mais calculadas. Em essência, como o material bem aponta, é um jeito rápido de estimar a sua equidade, que é só um nome chique para qual a minha probabilidade de ganhar essa mão aqui. A ideia é sair do eu acho que vou ganhar para eu tenho aproximadamente X% de chance de ganhar e ter essa resposta em segundos. Ok, vamos direto ao ponto, então. Como é que uma coisa tão impactante pode ser tão simples? Qual é a mecânica por trás disso? O material fala em 2 passos. Parece simples demais. E a beleza da coisa tá aí, na simplicidade. O primeiro passo, e talvez o mais crucial, é contar os seus outs. Outs? Isso, outs. Um out é qualquer carta que ainda tá no baralho e que, se virar na mesa, transforma sua mão em uma mão provavelmente vencedora. O exemplo mais clássico que o material usa é o do flash draw. Imagina que você tem 4 cartas de copas. O baralho tem 13. 2 estão na sua mão, 2 na mesa. Sobraram 9 cartas de copas no baralho. Essas 9 cartas são os seus 9 outs. Cada uma delas te salva. Certo, entendi. Contar as cartas que me ajudam. Então, se eu tenho uma sequência com 2 pontas, um 5, 6, 7, 8, por exemplo, tanto um 4 quanto um 9 me dão a sequência. São 4 4s e 4 9s no baralho. 8 outs. Ok. Essa parte de contar acho que peguei. Esse é o passo 1. E depois que eu chego nesse número? Aí vem o passo 2, a matemática em si. Você multiplica esse número de outs por 2 ou por 4. Ok, 2 ou 4. E o que decide? O momento da mão. Se a gente está no flop, com as 3 primeiras cartas na mesa, e você só está pagando uma aposta normal, você multiplica por 2. Agora, se nesse mesmo flop a situação é de all-in, ou seja, não vai ter mais aposta nenhuma, aí você multiplica por 4. E depois do flop? Na 4ª carta, o turn. No turn é sempre mais fácil. Como só falta uma carta para vir, o river, a regra é sempre multiplicar por 2. Não importa se é all-in ou não. Então, para resumir, no turn, sempre por 2. No flop, por 2 para ver uma carta ou por 4 se for all-in e você vai ver as 2 últimas cartas de graça. Tá, eu entendi o como, mas o porquê ainda me intriga um pouco. Esses números 2 e 4, eles parecem meio mágicos, sabe? Meio arbitrários. De onde eles vêm? Não pode ser um chute, tem que ter uma lógica matemática por trás disso, né? Tem. E essa é a pergunta-chave. A resposta tá em quantas cartas futuras você tá pagando para ver. Quando você paga uma aposta no flop sem ser all-in, você tá investindo para ver uma única carta, a do turn. A probabilidade de um dos seus outs aparecer nessa carta é de aproximadamente 2% por out. O cálculo exato que o material até detalha é 1 dividido por 47 cartas restantes, o que dá 2,13%. A regra só arredonda para 2% para facilitar a nossa vida. Então, com 9 outs, 9 vezes 2, 18%. Essa é a sua chance aproximada de acertar no turn. Peraí. Então a lógica do multiplicar por 4 no all-in é porque eu vou ver 2 cartas, o turn e o river. Mas a chance de algo acontecer em 2 tentativas não é simplesmente o dobro da chance de acontecer em uma. Se eu jogo uma moeda, tenho 50% de chance de dar cara. Se eu jogar 2 vezes, a chance de dar cara pelo menos uma vez é 75%, não 100%. Me parece uma simplificação um pouco
grosseira, não? Ótima observação. E é aí que está a elegância dessa aproximação. Você está certíssimo, não é o dobro. A matemática exata é bem mais chata. Só que, por uma feliz coincidência matemática, a probabilidade combinada de você acertar no turn ou no river é muito, mas muito próxima de 4% por out. O cálculo preciso dá por volta de 4,3%. A regra arredonda para 4% porque o objetivo não é a perfeição, é a velocidade na mesa. É um trade-off. Você troca um pouquinho de precisão por uma ferramenta mental que é instantânea. E no turn, como só falta uma carta, aí a lógica é direta. Multiplica por 2. Simples assim. Entendi. É uma aproximação inteligente. Não é exato, mas é perto o suficiente para funcionar na prática. Vamos levar isso para a mesa. Como esses números podem mudar uma decisão? Vamos usar os exemplos do material. Perfeito. Vamos voltar para o flush draw com 9 outs, flop. O oponente aposta, não é um all-in. Você faz a conta. 9 outs vezes 2, 18%. Você tem cerca de 18% de chance de fazer seu flush na próxima carta. Agora, mesma mão, mesma mesa, mas o oponente vai de all-in. A conta muda. 9 outs vezes 4 dá 36%. Sua chance de ganhar a mão praticamente dobra. Isso muda tudo. Uma mão que talvez você largaria contra uma aposta normal pode virar um call óbvio contra um all-in. De 18% para 36% é um abismo. É a diferença entre uma aposta no escuro e um investimento com boa chance de retorno. E para a sequência de duas pontas, aquela com 8 outs. Mesma lógica. No flop sem all-in, 8 outs vezes 2, 16%. Uma chance ok. Se for all-in, 8 outs vezes 4, 32%. Bem forte também. Agora vamos para o primo pobre dos draws, o gut shot, a famosa broca, que só uma carta te ajuda. São só 4 outs. Numa aposta normal no flop, 4 outs vezes 2 dá só 8% de chance. E 8% é o número que praticamente grita cuidado. Em vez daquele sentimento de mas vai que bate a minha carta, a regra te dá um tapa de realidade. 8% é muito pouco. Para pagar uma aposta alta com essa chance, o pote já tem que ser gigante. A velocidade com que se chega nesse número é o que me impressiona. Exatamente. Lembra de uma mão uma vez, online? Eu tinha uma broca dessas. A aposta do cara foi alta. Meu instinto, sabe aquela parte torcedora do cérebro, estava gritando para eu pagar. Mas eu parei, respirei, contei os 4 outs, multipliquei por 2, cheguei nos 8%. A frieza desse número me obrigou a desistir. E foi a decisão certa. Meu instinto teria me custado uma grana. A regra funciona como esse freio de arrumação racional. Certo. Mas isso me traz de volta para a questão da precisão. Já ficou claro que é uma aproximação. Mas quão boa ela é? O material tem uma tabela que compara os resultados da regra com a probabilidade exata. Para aquela sequência de 8 outs no flop, a regra deu 16%, 8 vezes 2. A tabela mostra que o cálculo real é 17,6%. Uma diferença de 1,6%. É quase nada. Para uma decisão que você tem que tomar em 15, 20 segundos com o relógio correndo, é uma arma absurda. Mas e com mais outs? A regra ainda funciona? O material cita um exercício com 12 outs, que já é uma mão monstro, um combo de flush draw e straight draw. Pela regra, num all-in no flop seria 12 vezes 4, o que dá 48%, quase um caro coroa. Isso, e o cálculo exato para essa mão dá 45%. A diferença aqui é de 3%. Um pouquinho maior, mas ainda assim, muito próximo. A conclusão do material, e eu concordo plenamente, é que a regra perde um tiquinho de precisão com muitos outs, tipo acima de 10. Mas o desvio fica nessa faixa, de 1 a 3%. Mas essa diferença de 3%, num pote de torneio que pode mudar sua vida, não é justamente aí que o jogo é ganho ou perdido? Dizer que é preciso o suficiente não sou um pouco perigoso? É uma ótima pergunta. E a resposta é que o pôquer não é um jogo de perfeição numa mão só. É um jogo de tomar decisões com expectativa positiva a longo prazo.
A pequena imprecisão da regra é um preço minúsculo a se pagar pela capacidade de, mão após mão, tomar decisões fundamentalmente corretas. A vantagem que você ganha sobre quem joga no achismo é tão maior que esses 2 ou 3 pontos percentuais de desvio. A regra te coloca no lado certo da matemática na maioria esmagadora das vezes. E isso, ao longo de milhares de mãos, vira lucro. Faz sentido. É uma ferramenta de consistência e não de perfeição. Mas isso me leva a outra questão. A regra parece um sistema fechado, quase um código. Se tem o X outs, a resposta é Y. Mas o poker é um jogo de pessoas, de informação incompleta. A matemática é sempre tão limpa assim? Essa é a virada de chave. É a transição para o pensamento mais avançado no poker. A matemática só é tão boa quanto os números que você coloca nela. E isso nos leva a um conceito fundamental que o material aborda, que é a ideia de descontar outs. Descontar outs. O que seria um out sujo, então? Um out sujo é uma carta traiçoeira. É uma carta que completa a sua mão, mas dá ao seu oponente uma mão ainda melhor. Imagina que você tem um flush draw de espadas. O flop tem 2 espadas e um par de 8s. Você tem 9 outs para o seu flush. Mas, e se o seu oponente tiver uma trinca de 8s? Se a terceira espada que bater for o último 8 do baralho, você faz o seu flush, mas ele faz um full house. Você vai apostar tudo achando que ganhou e vai quebrar. Ah, entendi. É uma carta armadilha. O seu out, na verdade, te levou por uma cilada. Então não é só contar as cartas que me ajudam. Precisamente. A aplicação inteligente da regra exige uma camada de interpretação. Você tem que ler a mesa, ler o oponente. Se perguntar, dos meus 9 outs, algum deles pode ser perigoso? Se você acha que um dos seus outs de flush completa um full house para o vilão, você não deveria mais calcular com 9 outs. Você deveria descontar esse out e fazer a conta com 8, ou até 7. Então o verdadeiro pulo do gato não é só saber a regra. É saber quando a matemática pura pode te enganar. A regra te dá a ferramenta, mas a leitura do jogo é que te ensina a usar. É isso. A regra de 2 e 4 é a base do bolo. Os ingredientes essenciais, mas a confeitaria fina, a decoração, isso é a arte do poker. A regra te impede de cometer erros grosseiros. Descontar os outs te impede de cair em armadilhas estratégicas. Então, para a gente amarrar tudo isso, a regra de 2 e 4 é essa ferramenta de transição. Ela tira o jogador do pântano do instinto e coloca numa estrada pavimentada pela probabilidade. Não é uma estrada perfeita. Tem suas imperfeições, mas é infinitamente mais segura e rápida do que tentar achar o caminho pelo meio do mato. Analogia perfeita. O objetivo não é virar uma calculadora humana. O objetivo é desenvolver um senso numérico rápido para tomar decisões melhores que a maioria. É sobre ter uma vantagem consistente. E entender as pequenas imprecisões e, principalmente, saber quando seus autos não são tão limpos quanto parecem, é o que separa um bom usuário da regra de um jogador completo. E isso deixa uma reflexão final, né? A regra de 2 e 4 nos dá a probabilidade de melhorar a mão. Responde à pergunta: quais as minhas chances? Mas no poker tem sempre uma segunda pergunta, tão importante quanto: o prêmio compensa o risco? Saber que você tem 36% de chance é crucial, mas a decisão final de pagar aquele all-in depende de comparar esses 36% com o tamanho do pote e o quanto você precisa pagar. E a resposta para essa pergunta nos leva a outro conceito, o de pot odds. É aí que a matemática do poker fica ainda mais decisiva. Mas isso já é assunto para outra análise.